Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Marvel e eu tô aqui para passar 3 dicas de edição de vídeo. Essas dicas são específicas para iniciantes. São para esse pessoal que adquiriu o drone, está começando a querer postar seus vídeos, está querendo começar a aprender a editar os vídeos que grava com o drone, e também para o pessoal que está querendo começar na área como videomaker ou filmmaker. Enfim, são dicas que eu julgo valiosas para esse pessoal que está começando na área. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar essas dicas com vocês porque tenho notado muitas dúvidas relacionadas à edição nos grupos de Facebook e também nos comentários dos meus vídeos. Bom, eu não sou professor nem dono da verdade, eu quero simplesmente compartilhar com vocês 3 dicas que eu julgo importantes dentro do meu próprio trabalho. Eu particularmente me identifico muito com uma galera aí que está começando. Eu, no meu início, no meu começo, eu não tive oportunidade de fazer nenhuma faculdade de cinema ou mesmo de publicidade ou qualquer coisa relacionada ao audiovisual. Eu sempre fui um cinéfilo, mas eu trabalhava em outra área, trabalhava com música, e depois de comprar uma câmera eu me apaixonei pelo audiovisual e mergulhei a fundo, respirava audiovisual 24 horas por dia. A internet me ajudou muito nesse processo, apesar de que na época não tinha muita informação, o YouTube não tinha esse volume tão grande de tutoriais e informação que tem hoje em dia. Era muito difícil, quem detinha esse conhecimento não queria dividir com os outros para não perder mercado para os profissionais que estavam começando, e hoje a gente vê que isso é uma grande bobagem, né? Tem espaço para todo mundo. O que faz a diferença não é a quantidade de profissionais que estão no mercado, mas sim a qualidade da tua entrega. Vai atrás, corre atrás, tenta te aperfeiçoar e fazer uma entrega cada vez melhor. É isso que vai fazer com que tu possa te manter e te sustentar dentro desse mercado de produção audiovisual, beleza? Bom pessoal, vamos para a primeira dica sem muita enrolação, tá? A primeira dica é decupagem. O que é decupagem? É saber escolher do material bruto total que tu gravou o que entra ou não na tua edição. Isso é uma coisa muito importante e eu tenho visto o pessoal não sabendo escolher os melhores takes ou os melhores momentos do seu material para colocar nos seus vídeos. A minha sugestão para vocês é: pega o teu material bruto, coloca numa timeline do seu programa de edição e daquele pedação ali de imagem que você gravou, você vai escolher o filé. Tu vai escolher só o que tem de melhor naquilo ali. O que tu vai evitar de usar? Correções de câmera, né? No caso do drone eu vejo o pessoal ainda não domina a técnica de pilotagem do drone, então faz correções para fazer a correção do enquadramento e acaba colocando essa correção na edição final do vídeo. Na minha opinião, vocês não devem fazer isso, não coloca as correções. Tem que colocar no vídeo, no teu vídeo final, só o filé. É só o melhor momento. Ah, mas eu queria fazer um movimento de traveling curva para, sei lá, para circundar ali a igreja e poder mostrar esse take do drone, mas eu não sei fazer direito, então eu vou tendo que fazer essa correção. Cara, não usa. Se tu não sabe fazer, não usa. A minha sugestão para quem não sabe fazer, pega algumas horas, alguns dias, o tempo que for necessário para praticar. Pratica os movimentos que tu acha legal. Assiste muita referência, tenta entender e identificar o que funciona, o que fica legal, o que fica bonito no vídeo em termos de movimentação, seja fazer uma curva, seja fazer um traveling out ou um movimento de traveling lateral, enfim, com o teu drone. E se tu não consegue fazer de maneira suave essa movimentação, de circundar, por exemplo, a igreja, treina antes para que tu consiga fazer. E se tu não consegue fazer muito bem, mas tu gravou mesmo assim, não usa. Não usa porque fica ruim, fica feio, fica na cara que tu não sabe fazer o que tu tá tentando fazer. Então a minha sugestão a respeito da decupagem saiba escolher dentro do teu material bruto os melhores takes. Esses que vão entrar no teu vídeo. Uma dica para tu saber identificar o que realmente funcionou ou não funcionou é a seguinte: quando tu montar o teu vídeo, quando tu tá assistindo o teu vídeo ali mesmo, o preview no programa de edição, tu vai notar que ao assistir o vídeo algumas coisas te incomodam. Muitas das vezes o pessoal diz assim: ah, isso aqui não ficou tão legal, mas beleza, deixa assim, vambora, o prazo tá apertado ou o cliente não vai se dar conta. Meu, é ali, ó, é exatamente ali que tu vai ter que refazer. É exatamente esse ponto que o cliente vai olhar e vai identificar um problema. É exatamente ali que tu poderia ter evitado passar uma má impressão pro teu cliente. Não tenha medo de cortar. O grande trabalho até mental que o editor tem que fazer é o de desapego.
É lógico que quando a gente está filmando, a gente tem aquelas imagens que a gente fez, que a gente demorou para fazer, que a gente se empenhou em fazer, são o nosso filho e a gente tem um apego emocional àquilo. Não, eu quero usar tudo que eu puder daquelas imagens. Mas não é assim que funciona, tá? O editor, ele tem que ser frio, ele tem que trabalhar em função do trabalho, em função da entrega. Ele tem que entregar para o cliente o melhor vídeo possível. Mesmo que para isso tenha que sacrificar. E é isso que o editor faz, o editor corta, tá? Não tenha medo de cortar. Essa é a importância da decupagem, tá? É saber escolher o filé do filé. Tá? Se for um bife meia boca, não funciona. Tem que ser o que tiver de melhor ali no teu material bruto, tá? Não escolhe take meia boca, escolhe só o que tu tiver de melhor, tá? Movimentos suaves, bonitos, tá? É isso que funciona. Correção de câmera, o drone deu uma tremida, o drone deu uma balançada, ele não ficou legal, meu, não usa, troca, tá? Corta, rapa fora. Beleza? Então tá, partiu. Dica 2. A dica 2 é a respeito do formato de gravação. Vejo muitas pessoas com dúvidas, ou pior, nem tendo dúvidas, mas tipo menosprezando a gravação em 4K. Por que é importante em 4K se a gente não entrega em 4K? Por que eu vou gastar dinheiro trocando de câmera se a minha câmera trabalha em Full HD e eu vou entregar em Full HD? Por que eu vou comprar uma câmera 4K? Ou mesmo, por que eu vou gravar com o meu drone em 4K se ele pode gravar em 1080 e o Facebook não aceita vídeo em 4K, o YouTube trabalha com 4K, mas não é muito necessário, o cliente final não exige uma entrega em 4K, a TV não exibe em 4K. Por que é importante filmar em 4K se todo mundo trabalha com 1080? Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: quando a gente filma em 4K, a gente não entrega em 4K, mas a gente faz uma coisa que chama downscale, que é pegar o 4K e deixar ele em 1080. Ela não fica igual a uma imagem de 1080, ela fica muito superior a uma imagem de 1080. Por quê? Porque tu filmou numa qualidade muito melhor, com uma resolução muito power. E aí quando tu reduz, o teu vídeo ele tem muito mais informação, ele tem muito mais qualidade do que o vídeo filmado em 1080. Então, pessoal, se tu tem uma câmera 4K, se o teu drone filma em 4K e tu tiver máquina para poder editar um vídeo em 4K, usa o 4K. Eu tenho um drone que é o DJI Mavic Pro. Ele filma em 4K, filma em 1080, né? Mas assim, a diferença é absurda. A qualidade do 4K é muito superior que a do Full HD. Então eu sempre filmo em 4K. Eu tenho uma câmera Sony A6300, eu filmo só em 4K. Eu só não filmo em 4K quando eu preciso fazer super slow, e aí eu preciso utilizar os 120 quadros por segundo, então aí ela filma 120 quadros em 1080 e aí eu uso 1080. Mas sim, existe uma diferença de resolução, de definição muito grande entre imagem 4K e 2K ou 2.7K ou mesmo Full HD. Então essa é a minha sugestão para ti. Se tu puder, filma em 4K. Ah, mas a minha máquina não roda 4K, eu não consigo editar em 4K porque o arquivo é muito pesado. Velho, nem eu consigo editar em 4K. 4K, enfim, precisa de uma máquina muito porrada para poder rodar esses 4K. Então, o que a gente faz é utiliza proxy, né? O que é o proxy? O programa de edição. Eu uso Final Cut e Premiere, por exemplo, e ambos fazem um trabalho de proxy, que é o que? Eles pegam o teu arquivo em 4K e transformam num arquivo mais leve, em 720, em 1280 por 720, um MP4 bem leve, tu edita todo o teu vídeo nesse formato, levinho, roda tranquilo, roda suave na máquina, e na hora de tu exporta utilizando o arquivo em alta, e aí tu sai lá com o resultado final top lá e com uma super qualidade, tá? Se tu não tiver máquina para rodar esse arquivo, se o teu programa de edição não faz esse trabalho de proxy, aí sim, lógico, né? Continua trabalhando nos 1080, faz o melhor possível ali dentro dos 1080. Mas se tu tiver condições de rodar esse 4K, de editar esse vídeo mesmo que seja em proxy, vai nos 4K que o resultado do teu vídeo final vai ser muito melhor. Pessoal, a minha última dica, a minha terceira dica de edição, ela é prática e eu vou mostrar ali no programa de edição. Então tá, pessoal, vamos botar a mão na massa, tá? Vou tentar ser o mais sucinto e breve aqui possível, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um efeito bem bacana, que tem uma galera utilizando aí, eu gosto muito de utilizar nos meus vídeos também, que é o Time Ramp. O que é o Time Ramp? Time Ramp é mexer na velocidade do vídeo, né? Acelerar e desacelerar o vídeo de maneira suave, de maneira
que essa transição entre as velocidades seja feita de maneira suave, tá? Tem uma galera que faz com corte seco e funciona também. Eu particularmente gosto de usar o time ramp mesmo, que é dá essa sensação de suavidade entre a transição de velocidade. Então eu vou mostrar isso com um clipezinho que eu fiz aqui com o drone e também vou mostrar com uma imagem que eu fiz com a Sony A6300, tá? Então eu tenho um clipe, vamos começar aqui com o clipezinho do drone, tá? Então vou mostrar aqui das duas formas, como a galera faz e como eu gosto de fazer. A maneira mais comum da gente ver aí o pessoal fazendo vamos escolher aqui um trecho, um Command B aqui para dar o corte, vou vir aqui nos 17 segundos e vou dar outro corte, né? Então eu dividi o meu clipe em 3 pedaços, tá? O que eu quero fazer? Uma variação de velocidade aqui. Então eu vou vir aqui no meu miolo, vou dar um Command R e vou clicar aqui na barra de velocidade e vou aumentar a velocidade em 20 vezes, tá? Então a gente vai ter a velocidade normal, acelera e diminui, tá? Então a gente tem essa variação de velocidade feito com corte seco, tá? Eu particularmente não gosto de fazer assim. Eu gosto que essa transição seja feita de maneira suave. E a maneira correta, ou pelo menos a maneira que eu costumo fazer o time ramp é o seguinte: seleciono o clipe, Shift B, e ele não vai cortar o clipe, ele só vai marcar onde eu quero mudar a velocidade. Vou aqui em 17 segundos de novo. E dou o Shift B de novo, tá? E aí o que ele fez? Ele marcou a entrada e saída, mas não cortou o clipe. E aí eu vou vir aqui na velocidade, vou dar os mesmos 20 vezes, para ele aumentar a velocidade em 20 vezes, tá? Qual a diferença? O que a gente fez de diferente agora? A gente criou uma transição, ó. Se vocês notarem, aqui a gente tem uma transição na entrada e na saída. E aqui é a nossa mudança de velocidade. Isso vai fazer com que essa mudança de velocidade não seja brusca, ela seja suave. Vamos ver como é que ficou o resultado. Viu? Ó, olha lá. Vinha na velocidade normal, acelerou e diminuiu de novo, de maneira suave. Esse é o time ramp que eu particularmente gosto de fazer. Fiz aqui com uma imagem feita com o drone e vou fazer também com uma imagem que eu fiz aqui com a 6300, tá? Com a Sony, gravando em 120 frames por segundo. Vamos achar o trecho aqui. O trecho que eu quero é esse aqui, tá? Então vou dar um Command B para cortar, vou deletar aqui o que eu não quero, vou diminuir um pouco essa timeline. E eu quero pegar o salto do garoto aqui com o skate, né? Eu vou cortar esse meu clipe aqui. Isso aqui para frente não me serve, também vou cortar. Então assim, o que eu quero? O primeiro garoto desceu, o segundo garoto passou e saltou. Esse salto do garoto eu quero em slow, né? Então usando ali a mesma coisa que eu ensinei antes, vou fazer. Vou vir aqui no ponto que eu quero. Vou dar o meu Shift B e ele vai marcar. E aí aqui, ó, como eu gravei em 120 frames por segundo, eu vou colocar aqui 25% de velocidade, tá? Então vai dar um slow de 25%. Então vamos ver como é que é o resultado. Uou. Sacou? Vocês viram como ficou essa transição aqui, ó? A troca de velocidade é suave, ó. Né? A gente vinha na velocidade normal e o efeito disso no vídeo é muito legal, pessoal, tá? Vou tentar mostrar para vocês agora no Premiere como é que faz. A maneira de fazer esse efeito no Premiere é um pouquinho diferente, mas o resultado é o mesmo. O pessoal do drone entendeu a lógica da coisa, né? Então aqui eu vou fazer com a imagem do garoto com skate, porque ela mostra melhor o efeito aplicado, tá? Mas o conceito é o mesmo, tá? Ele se aplica da mesma forma lá para a imagem feita com o drone, tá? O que eu estou mostrando, o que eu quero que vocês vejam aqui é como se realiza o efeito. O tipo de imagem que vocês vão utilizar, aí é com vocês. A imagem aérea, com drone, a imagem feita, enfim, com o gimbal, com a câmera, enfim, na mão, tanto faz, tá? Só o efeito aplicado é que eu vou mostrar aqui, tá?
Então, no Premiere é o seguinte, a gente seleciona o nosso clipe, vocês vão ver que o nosso clipe, quando a gente puxa para a timeline, fica uma linha aqui, ó. Essa linha que está aparecendo aqui, ela é referente, ó, vou botar a imagem aqui na tela, ó. Essa linha, ela é referente à opacidade, ó. Quando eu boto ela para baixo, ela é opacidade. E o que a gente tem que fazer é mudar. Eu não quero ver a linha da opacidade, eu quero ver a linha que corresponde ao tempo do vídeo, tá? Então, para isso, eu vou vir aqui, vou dar um clique com o direito e vou vir aqui em mostrar quadros chaves e remapeamento de tempo, velocidade, tá? Aí o que ele fez? Ele trocou a linha da opacidade pela linha do tempo. E aí é muito simples, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no momento onde eu quero mudar a velocidade, vou deixar meu cursor aqui, vou selecionar a ferramenta de caneta para criar um keyframe aqui, ó, onde eu quero mudar a velocidade, vou clicar e ele vai criar aqui a marca, tá? Aí eu vou voltar para a minha ferramenta de seleção aqui, para a minha flechinha, e o que eu vou fazer? Antes a gente baixava a linha e mudava a opacidade. Quando eu baixar a linha agora, vai mudar o tempo, então eu seleciono a linha e baixo, ó. E aí tá aparecendo a porcentagem ali, eu vou baixar para os meus 25% de velocidade, que é o que eu quero, tá? 25%, vê que, ó, já aumentou aqui já ficou em slow, só que ele tá brusco, eu quero suave. Vou clicar no keyframe e vou arrastar para criar essa transição de tempo, ó. Tá? Então vou deixar aqui a transição no tempo que eu quero, deixa um pouquinho mais para frente e vou soltar. O que ele fez? Ele criou a transição de tempo entre a velocidade normal e o slow, né? Isso é o time ramp, que a gente está fazendo aqui um slowdown. Vamos dar um play. Aí que bacana. Beleza, pessoal? Então tá, isso é o time ramp aplicado no Premiere. Vocês viram no Final Cut e agora no Premiere. Pessoal do drone, a lógica é exatamente a mesma, né? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, fico muito feliz de ver os comentários, né, as curtidas e as inscrições de vocês no canal, então não deixem de fazer isso, isso me motiva a estar fazendo cada vez mais conteúdo para vocês, tá? Se vocês tiverem sugestões a respeito de temas que eu possa estar abordando aqui nos vídeos, por favor, deixa lá, me manda mensagem, me adiciona no Instagram, no Facebook, né, te inscreve no canal, isso tudo me incentiva a continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? Então tá, pessoal, uma ótima semana para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.